O deputado Robério Negreiros é brasiliense. Ele tem 34 anos, casado e exerce atualmente o mandato de parlamentar como deputado distrital PMDB-DF aqui na nossa capital. Deputado, exerce atualmente também na Câmara Legislativa do DF os cargos de presidente da Comissão Especial do Transporte Público Coletivo, vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, e membro titular da Comissão de Educação, Saúde e Cultura, SESC, e da Comissão Especial de Governança, Transparência e Controle Social. É muita coisa, hein, Robério? Já começou quente lá, hein? O Robério, claro, está comprometido com movimentos sociais, organizações não governamentais, projetos e ações complementares que amparam a formação das crianças e jovens. Ele foi agraciado em março agora, aliás, no ano passado, com a medalha da Ordem Pública do DF, por decreto publicado no Diário Oficial, devidamente assinado pelo governador e secretário de Estado da Ordem Pública do DF. Em agosto de 2012 foi também agraciado com a maior comenda Gran Cruz da Polícia Militar do DF. Robério Negreiros, você é tão jovem já com tantos compromissos, né, isso, e tantas responsabilidades, como é que é estar à frente de um mandato com uma idade assim, né, você tão jovem, né, Você é filho da cidade, Robério? Sim, nasci em 1978. Aqui em Brasília. Em Brasília mesmo. Legal. E você já se acostumou a essa vida de parlamentar? Como é que é seu dia a dia lá? Sim, com um ano já de mandato, já me acostumei em relação às responsabilidades. É muito difícil, mas muito gratificante representar a população do Distrito Federal. Legal. Ô Robério, recentemente a gente acompanha o que se chama de intervenção do governo do Distrito Federal em 3 empresas de ônibus aqui do Distrito Federal. Ontem até a gente recebeu uma ligação do governador Aguinaldo Queiroz aqui nos Cabeças da Notícia para falar sobre esse assunto. Como é que você vê esse movimento do governo? E depois vamos falar um pouquinho também sobre a questão do metrô. Mas vamos falar dessa intervenção primeiro. É intervenção ou não é? Não, o termo correto seria assunção, certo? Porque a intervenção haveria confisco dos bens da empresa, que está sendo, como as pessoas utilizam de uma maneira equivocada, a intervenção. Então, o termo jurídico correto é assunção. O governo fez essa medida extrema e drástica, que foi até ontem teve uma excelente reunião com os parlamentares, com a presença do governador e do vice-governador, para aclarar e mostrar para os parlamentares o porquê dessa assunção, né, para a população entende como a intervenção. O Grupo Amaral, que congrega essas 3 empresas, são 3 empresas de ônibus, eles transportavam 2,44 milhões de passageiros mês, com a receita média de 6,46 milhões por mês. A frota autorizada da concessão era 446 ônibus e foi firmado num termo de ajustamento de conduta 350 ônibus no mínimo. A população estava sendo atendida com a frota operada até o dia 22 de 2 de 2003, um pouco antes da intervenção, com apenas 186 ônibus. Tá? Então, depois de várias tentativas do governo, com 3 TACs, né, que é o termo de ajustamento de conduta, até estranho fazer um termo de ajustamento de conduta de um termo de ajustamento de conduta. Aí não tem mais jeito. O governo tentou de todas as maneiras e não teve outra alternativa senão, com a base legal da Constituição Federal, na lei orgânica do Distrito Federal e na lei de licitações, fazer essa assunção. No caso, para a população entender, a intervenção. Tá certo. Ô Robério, tem até uma pergunta aqui, as perguntas já começaram a chegar até no meu telefone também, viu? Olha, perguntas para o Robério Negreiros no 93208474, Torpedão da FM 104, e também com a nossa telefonista caçula, nossa pichula ali, pelo 39640100. Aliás, hoje tem show de prêmios aí? Tem? Com certeza. Garoto, o que a gente tem na tabela, hein? Tem um par de convites para o cinema e a nova camiseta da FM 104, daqui a pouquinho. Tá, mas não é cinema, é Cinemark, bicho. É mais que cinema, é Cinemark.
E olha, daqui a pouquinho aquela promoção que vai dar para você uma moto 0 km, tudo autorizado pela Caixa Econômica Federal, oferecimento da Kishi Motos. Agora às 7 horas e 13 minutos, o deputado Roberto Negreiros, ainda falando de transporte, com relação ao metrô, você acha que ele é subaproveitado? Quer dizer, a gente não consegue tirar o máximo que pode do metrô aqui de Brasília? Tá. Antes de responder essa pergunta, é até interessante dizer, antes de vir para cá, que parece que até tem mais ônibus na cidade em relação às outras operadoras. É até interessante com uma medida dessa, é importante para as outras operadoras ficarem atentas. Porque isso pode acontecer também com outras empresas, né? Olha, um dos cinegrafistas lá da Band, o Paulão, ele falou, bicho, eu moro em Sobradinho 2, é um sufoco. Mas, segundo ele, anteontem já tinham 4 ônibus na linha que ele pega ali, por volta de 6h30, parando para levar os passageiros para Sobradinho. Então ele falou, ó, já vi mais ônibus na rua. Maravilha. Mas é importante também salientar que essa medida de assunção ou intervenção, para a população entender, ela vai ter um efeito prático a partir de uns 20 dias, que é justamente que o governo vai consertar os ônibus, para que esses ônibus possam ter essa frota mínima de 350 nessa operação. Certo. Olha só, com relação ao metrô, o que você acha, hein, Roberto? Não tem metrô do lado norte da cidade, o que pode ser feito aí? O governo, é interessante pensar nessa região norte, que é uma região bem sofrida em relação à questão de transporte, mas eu creio que primeiramente o governo está fazendo a questão da melhoria da questão dos ônibus. Já saiu, para quem não sabe, a licitação em 5 bacias geográficas, 2 bacias já foram com contratos devidamente assinados e as outras 3 já houve novamente a abertura das propostas e está em fase aí de ter essa mudança aqui, que por sinal é a primeira licitação desde da época de Juscelino Kubitschek. É verdade, é verdade. Ô Roberto, olha, tem algumas perguntas chegando aqui, chegando ali também. Fabiano Neves, que é fotógrafo aqui, está perguntando o seguinte, se o deputado já andou de ônibus aqui em Brasília. Sim, já andei. Já andou, né? Já andei. Já pegou o grande circular? Sim, passando pela W3, W3 Sul, W3 Norte. Né? Aqui é mais fácil, né? Quando eu era adolescente andava assim. Andava, né? Ô João, você tem alguma pergunta? Antes aqui, quero mandar também um abraço para o deputado, que é o Hermeto de Candangolândia. Hermeto, meu grande amigo Hermeto, companheiro de partido, primeiro suplente do PMDB. Exatamente. Uma força. Eu não digo tão jovem, que ele já está meio velhinho, mas é um grande parceiro do PMDB e está fazendo um trabalho maravilhoso na cidade da Candangolândia. Está mandando um abraço para você, dizendo que tem muito orgulho de ser seu primeiro suplente, um jovem deputado que faz parte da renovação da nossa política. Grande abraço, Hermeto Candangolândia. Valeu, né? A Renatinha e o Márcio lá do Cafezinho também estão ouvindo aqui o programa. E o Hélio, que é o nosso aniversariante de hoje do Alô Brasil. Ah, é? O Hélio Queiroz, né? Fazendo aniversário, né? Sensacional. Grande Hélio, um abraço para você também. Bom, o que você gosta de curtir, o Roberto? Peraí que a gente tem que dar uma descontraída. Essa entrevista está muito séria, né? É o seguinte... Eu estava na fila aqui para 7 horas e 17 minutos. Então faz, João. Mas depois a gente dá uma descontraída. É sério, continua sendo sério. É sério, E a questão... Ontem eu acompanhava lá a sessão plenária e alguns parlamentares citaram outras empresas de ônibus que correm o risco, que prestam também, estão prestando um mau serviço à sociedade. Qual é o risco, deputado Roberto, de haver uma nova assunção, ou vou usar a palavra que o povo entende melhor, uma intervenção novamente em outra empresa de ônibus? Eu gostaria de deixar bem claro aqui que não existe, isso foi afirmado pelo governador e pelo vice-governador, nenhum tipo de perseguição a nenhuma operadora do transporte público coletivo, mas eu afirmo, e aqui eu transpasso as palavras do governador e do vice-governador, que quem não cumprir os termos da concessão vai ter, como dizem vocês aí, a intervenção, seja quem quer que seja. Tá? Legal, não agiu direito, né? Ontem eu conversei isso com o governador aqui. O que acontece? Nós que somos da imprensa, do rádio, televisão, a gente ouve o reclame, né, das necessidades e desejos da população e passa isso para as autoridades. E cabe às autoridades
né, fazerem seu papel. Nesse caso, o governo, na nossa avaliação, e a gente não pode ser parcial com nada, Agiu corretamente, sim. mas a gente está sempre do lado da população, não é isso? Então a gente deu nota 10. Toninho, governo. eu gostaria só de dizer aqui que toda essa medida ela tem uma finalidade, que é o atendimento à população, a melhoria do atendimento à população. E eu acho que esse governo está de parabéns em relação a essa medida, que é uma medida extrema, mas que visa a melhoria efetiva do atendimento ao usuário, que tem que melhorar, digamos de passagem.